O Êxodo. Narrativa bíblica de milagres, catástrofes, do curso da história alterado pelas mãos de Deus. Da sarça ardente à morte do primogênito, estudiosos e entusiastas buscam explicações naturais para acontecimentos sobrenaturais. Em laboratórios, areias do deserto e vulcões. Irão essas teorias fornecer provas de que os milagres de fato aconteceram? Qual é a verdadeira história do Êxodo? Seria possível que ela nunca tivesse realmente acontecido? Mistérios da Bíblia. O Êxodo. Êxodo. Uma história bíblica de 3.000 anos de pragas terríveis, da divisão do Mar Vermelho, dos israelitas libertados da escravidão no Egito. O livro do Êxodo é peça-chave para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a fé de bilhões de pessoas. Uma história recontada infinitamente ao redor de antigas fogueiras, em textos sagrados e em filmes. A pergunta é: o Êxodo realmente ocorreu como descrito no Antigo Testamento? Creio que os acontecimentos registrados no livro do Êxodo são verdadeiros. Não há prova científica para a história do Êxodo. Não tenho provas, mas tenho evidências. Os riscos são altos. A disputa por terras no Oriente Médio pode ser traçada desde o Antigo Testamento. Há séculos, os acontecimentos épicos do Êxodo têm levado as pessoas a buscar explicações, provas. Cientistas e entusiastas tentam decifrar milagres usando desde técnicas tradicionais até bizarras. Mas as provas continuam incrivelmente escassas. Ruínas escavadas no Egito revelam que os ancestrais dos israelitas podem ter vivido ali antes da época do Êxodo. E então, uma gravura egípcia de 1207 a.C. situou os israelitas em Canaã, hoje Israel. O que aconteceu entre essas épocas não é claro, a não ser no Antigo Testamento. Há 3.000 anos, o Egito estava no auge do poder. O faraó escravizou os israelitas. Agora, eles precisavam construir as cidades do Egito e os grandes monumentos. O faraó teme a crescente população israelita. Ele decreta que os primogênitos homens devem ser mortos. Uma mãe desesperada tenta salvar seu filho. À deriva no rio, o bebê é resgatado pela filha do faraó. A criança recebe o nome de Moisés e cresce no Palácio Real. Um dia, Moisés defende um escravo de um açoitamento violento, matando seu capataz. Agora ele precisa fugir e salvar sua vida. Anos se passam e então, sozinho no deserto, ele testemunha um acontecimento extraordinário. Um arbusto fica em chamas, mas não é consumido. Do arbusto vem a voz de Deus. Deus ordena que Moisés confronte o faraó e exija liberdade para os escravos. Moisés caminha pelo deserto sozinho para desafiar o faraó, a pessoa mais poderosa sobre a face da terra. Moisés exige liberdade para seu povo. O faraó diz não. Como resposta, o Deus dos israelitas desencadeia um apocalipse de desastres naturais e doenças sobre os egípcios. Para salvar o Egito, o faraó é forçado a libertar os escravos. Deus guia os israelitas para fora do Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo chover maná do céu e lhes entregando a terra prometida, mudando assim o curso da história.
Poderia esse antigo épico ser historicamente preciso? Poderiam esses milagres ser verdadeiros? Há uma longa tradição de investigadores buscando explicações científicas para os milagres bíblicos. Colin Humphreys, um físico de Cambridge, está entre eles. Ele acredita ser capaz de desmistificar a sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés viu um arbusto queimando sem ser consumido. Portanto, deve ter havido alguma fonte externa de energia. Tenho uma teoria de que isso pode ter acontecido devido a um vazamento de gás natural sob a sarça ardente, pois sabemos que o gás natural é comum no Oriente Médio. Vamos ver se conseguimos reproduzir a sarça ardente que Moisés viu, fazendo essa experiência com gás natural. Vou deixar fluir o gás. Humphreys começa a demonstração. Você vê as chamas surgirem na churrasqueira e já estão atingindo o arbusto. O arbusto mais comum do deserto é a acácia, e sabemos que queimando um arbusto de acácia obtém-se carvão. Em vez de se desfazer, o carvão retém sua forma. Portanto, isso é realmente bom. Ainda que as chamas os estejam envolvendo, os galhos mantêm sua forma. Creio que eles irão gradualmente se transformar em carvão. Assim, se esse arbusto se transformar em carvão ao ser queimado, então ele conservará sua forma por muito tempo. E por isso acredito que tenha sido a sarça ardente que Moisés viu. Reproduzimos cientificamente o que Moisés pode ter visto. Plausível, talvez, mas difícil de ser comprovado. Quando se trata dos milagres do Êxodo, há inúmeras explicações, desde as sublimes às ridículas. Talvez uma das tarefas mais intimidadoras para os investigadores bíblicos seja encontrar causas naturais para as pragas que se abateram sobre os egípcios como golpes violentos. Quando o faraó se recusou a libertar os israelitas, a ira dos céus caiu sobre ele. Surgem as 10 pragas. Ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. Para o epidemiologista John Marr, a descrição parece familiar. Ele tem visto milhões de peixes morrerem em águas vermelhas, devido a uma profusão de algas microscópicas chamada de maré vermelha. Ao olhar, você não vê as algas individualmente porque elas são microscópicas, mas em grupos elas deixam a água vermelha. Isso ocorre hoje em todo o mundo. Mas esse fenômeno quase sempre está associado à água salgada. Para Marr, faltavam pistas. E então, em 1995, uma coisa estranha aconteceu em um rio litorâneo na Carolina do Norte. 1 bilhão de peixes morreram. A água vermelha, a causa desconhecida. Mas então os pesquisadores encontraram o culpado, um micro-organismo mortal chamado Fiestéria. A Fiestéria foi rotulada como a célula do inferno, pois matou milhões, se não bilhões de peixes. Se aquilo ocorreu na Carolina do Norte na década de 90, por que não poderia ter ocorrido no Egito 3.000 anos atrás? Para os que acreditam que a ciência pode explicar as pragas, as águas vermelhas marcam o início de uma cadeia aparentemente lógica de acontecimentos. Eis que ferirei com rãs todos os teus termos, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e às tuas amassadeiras. Que explicação poderia haver para essa explosão populacional? Os peixes são controladores naturais da população de rãs. Ora, se os peixes morreram, as rãs teriam vindo para a terra firme, milhões delas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que as rãs estavam por toda parte. E então elas morreram. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Deus havia apenas começado a dar vazão à sua fúria. Mais pragas estavam por vir. Teria cada uma delas preparado o terreno para a seguinte? Uma cadeia de sofrimentos, doenças e mortes? Um Nilo vermelho, levando à morte peixes e rãs, não convenceu o faraó a libertar os israelitas. Essa seria uma decisão da qual ele se arrependeria pelo resto da vida. Então, um surto de insetos caiu sobre os egípcios. A primeira praga de insetos foi a de piolhos. Eles infestaram seres humanos e animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, piolhos no homem e nos animais.
Em tempos bíblicos, a palavra piolho descrevia qualquer minúsculo inseto que sugava sangue. Que inseto minúsculo, tanto quanto um piolho, se alimentaria tanto de seres humanos quanto de animais? Para o entomologista Jeff Lockwood, um inseto em especial se destaca. Um mosquito que pica os culicoides. Culicoides se alimentam de sangue. A boca deles parece uma minúscula espada que rasga o tecido, fatiando-o e provocando uma poça de sangue da qual esses insetos se alimentam. Milhares e milhares, milhões deles teriam deixado os egípcios completamente doidos. A quarta praga foi uma peste de insetos ainda mais horrível. E vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida pelos enxames. Para Lockwood, 2 surtos de insetos consecutivos teria de ser mais do que coincidência. Se pensarmos na segunda praga, o que temos são pilhas de rãs mortas. Uma rã morta leva a duplicação do aparecimento de moscas. Se estão mortas, não estão comendo as moscas. E se estão mortas, elas estão produzindo habitat propício para as moscas. Nesse cenário, a água vermelha tóxica poderia ter causado a morte de peixes e rãs, cujos corpos em decomposição levaram ao surgimento de hortas de insetos. E então os egípcios viram seus animais morrerem ao seu redor. Gado, cavalos, camelos, bois e ovelhas, todos foram dizimados. Não há doença ou pouquíssimas doenças que poderiam afligir todos aqueles animais ao mesmo tempo. Portanto, se não se trata de uma doença comum, suspeitamos que seja um portador comum de doenças. O principal suspeito de Lockwood é um tipo de mosquito que pica e que traz a terceira praga, um portador comum de muitas doenças em animais. Um surto desses mosquitos poderia ter espalhado terríveis doenças entre os animais, como a chamada língua azul e uma doença que afeta cavalos da África em proporções epidêmicas. Esse mosquito é uma explicação realmente ideal, um mosquito comum capaz de transmitir doenças suficientes para deixar doentes praticamente todos os animais no Egito. Lockwood vê o surgimento de um padrão. Pode haver uma conexão entre as pragas. Peixes mortos, e então rãs mortas, e então insetos, e agora animais domésticos mortos. Cada praga pode ter surgido da anterior. Peças ecológicas estão começando a se encaixar. Lockwood procura a sexta praga, uma doença que afeta tanto seres humanos quanto animais, para ver se ela também teria sido desencadeada por uma praga anterior. E os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que arrebentavam em úlceras. Há várias bactérias, como o anthrax, que podem provocar lesões e ulcerações. Alguma coisa teria de espalhar a bactéria entre as vítimas de forma rápida e eficaz. O que a teria transmitido tanto para seres humanos como para animais? Pensemos na quarta praga, as moscas. Trata-se da mosca doméstica versus a mosca de estábulo, em um teste para verificar o melhor transmissor da doença. Vamos usar essa tintura amarela para marcar a mosca doméstica. A tintura laranja para a mosca de estábulo. No nosso caso, a tintura irá substituir a bactéria. Lockwood sacrifica seu braço à ciência, usando-o em um teste para verificar se alguma das moscas irá transmitir a tintura para sua pele. Em pouco tempo, a primeira mosca de estábulo ataca. Ela está começando a se alimentar ali. E você pode imaginar o que os egípcios, ou eu posso imaginar o que os egípcios teriam sofrido se estivessem cobertos de moscas como essa. A mosca de estábulo deixa a maior quantidade do pó e rompe a pele. Elas deixaram o pó por toda parte. E estão por toda parte sobre mim picando. A mosca de estábulo deve ser a culpada. Nesse momento da história, Deus havia punido severamente o Egito. Ainda assim, o faraó se negava a libertar os escravos. Deus não havia terminado. As 4 pragas seguintes formaram outra cadeia de devastação: granizo. O granizo que destruiu as plantações deu lugar a gafanhotos famintos. E os gafanhotos cobriram a face de toda a terra do Egito, de modo que a terra se escureceu e comeram toda a erva da terra.
Deve ter havido mais gafanhotos no enxame do que seres humanos na face da terra na época do Êxodo. Imagine os egípcios. Imagine uma nuvem de gafanhotos. Eles começam não só a comer todo o trigo, mas em seguida passam para tecidos, artigos feitos de couro, cestas. Qualquer coisa orgânica que não se movimente torna-se alimento para esses insetos que devoram, por assim dizer, os campos do Egito. Os gafanhotos consumiram o que restava do suprimento de alimentos. Vem a fome. A nona praga, a escuridão. Algumas pessoas supõem que uma terrível tempestade de areia tenha bloqueado o sol. E então, houve a 10ª e última praga. À meia-noite, o Senhor castigou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do prisioneiro que estava nas masmorras. Aqui estava a morte, parecendo desafiar uma explicação científica. Como alguma coisa poderia ter matado os egípcios em uma escala tão grande e poupado os israelitas? O epidemiologista Martin Blaser tem uma suspeita sinistra sobre o que aconteceu. Quando se tem uma doença que afeta tanto o homem quanto os animais em pouco tempo, com muitas pessoas afetadas, uma doença letal, a lista de possibilidades é limitada. A peste bubônica se encaixa nessas possibilidades. A peste bubônica é espalhada pela picada de pulgas e levada para as moradias das pessoas pelos ratos. No século XIV, a morte negra dizimou 1/4 da população da Europa. Blaser examinou os antigos registros de óbitos. Ele descobriu que em algumas cidades europeias, os judeus mortos pela praga correspondiam a apenas metade do resto da população morta. Ele suspeita que os judeus estivessem fazendo alguma coisa que os estivesse protegendo. Alguma coisa que também os protegera nos tempos bíblicos no Egito. Algum costume que evitasse doenças como, por exemplo, as leis judaicas de alimentação, que proibiam a ingestão de carne de porco. Porcos podem carregar uma solitária de 9 metros chamada tênia, capaz de afetar seres humanos, provocando incapacidades e morte. Blaser se concentrou em outra antiga tradição judaica. Toda primavera, os judeus eram obrigados a limpar seus celeiros. Essa lei era tão rígida que até mesmo não-judeus morando entre eles precisavam segui-la. Os judeus eram pensadores empíricos e há muito tempo atrás haviam descoberto a relação entre grãos e pragas. Elimine os grãos e mantenha os ratos sob controle. Diminuindo o número de ratos e pulgas, Blaser acredita que os israelitas possam ter se protegido da praga. Os egípcios, no entanto, não tinham esse ritual. Blaser acredita que essa foi sua desgraça. O cenário estava armado para a própria morte negra do Egito ou não? Não havia nada no cenário da morte negra que explicasse essa morte seletiva, a morte apenas do primogênito. Não há doença conhecida que afete apenas os primogênitos. Portanto, consideramos isso uma metáfora para uma doença que mata uma entre 3 ou 4 pessoas. John Marr acredita que os relatos bíblicos possam ter sido literais. Ele parte em busca de um assassino mais seletivo. A 10ª praga era praticamente inexplicável. Fiquei perplexo. E então Marr ouve a respeito de um caso contemporâneo responsável pela morte súbita de crianças. De início, os pesquisadores suspeitaram que um mofo houvesse matado as crianças. Isso deu a Marr uma ideia sobre a 10ª praga. Foi consequência de um mofo tóxico. A teoria dele: grãos saturados por tempestades de granizo e armazenados no escuro teriam ficado sujeitos a mofo. Mofos raros podem afetar drasticamente a saúde de seres humanos, chegando até mesmo a provocar hemorragia interna. Com muito pouco para comer, os egípcios podem ter se alimentado de grãos mofados que haviam se tornado tóxicos. A morte teria sido súbita, sem uma causa aparente, como se as vítimas tivessem sido tocadas por um anjo da morte. Ainda assim, por que os primogênitos? Marr encontrou sua resposta, a última peça do quebra-cabeça em uma tradição egípcia. Durante os tempos de fome, o filho mais velho dos egípcios recebia uma porção dupla de alimento para não morrer de fome. Em vez de salvá-los, isso os matou. A Bíblia pinta um quadro aterrorizante.
os primogênitos egípcios morriam. O restante da população morria de fome e era dizimada por doenças. O faraó fora vencido. Ele queria os israelitas e o Deus deles fora do Egito. Ele disse a Moisés que pegasse seu povo e fosse embora. As pragas terminaram. Usar a ciência de maneira imaginativa produz de fato alguns cenários naturais possíveis, ainda que um tanto exagerados, para as pragas sobrenaturais. Mas teriam elas de fato acontecido? Por que as fontes egípcias nunca as mencionam? Poderia mais alguma coisa ter enfraquecido o Egito? Alguma coisa que tivesse levado a um êxodo? Quanto a isso, os egípcios não ficam absolutamente em silêncio. Eles dizem que a morte veio dos mares. Poderosos impérios entram em declínio por vários motivos. A Bíblia nos diz que as pragas assolaram o Egito e deram aos israelitas a possibilidade de fugir. O arqueólogo Eric Klein não está convencido disso. Em vez de pragas, eu consideraria mais a intervenção humana. Klein verifica os registros arqueológicos procurando pelo que pode ter enfraquecido o Egito. Os estudiosos encontraram provas significativas de que o Egito fora atacado por invasores misteriosos vindos do Mediterrâneo. Eles o chamam de povos do mar. O ataque dos povos do mar deve ter sido o pior dos pesadelos dos egípcios. Eles teriam sido os mais violentos guerreiros que os egípcios enfrentaram, e os egípcios nos contam que todos foram vencidos por esses povos do mar. Somente os egípcios conseguiram resistir, e até mesmo isso foi uma vitória de Pirro, pois após essa batalha, os egípcios ficaram tão enfraquecidos que nunca mais foram os mesmos. Embora os egípcios nunca tenham mencionado essas pragas, eles documentaram esses ataques em pictogramas no templo mortuário de Ramsés III. Achados arqueológicos correspondem a esses escritos. Não vejo motivo para uma intervenção divina, quando a intervenção humana consegue uma explicação muito boa, se não melhor. Enfraquecido pelos ataques, o Egito pode ter perdido o controle sobre os israelitas. Mas será que eles fugiram? Em caso afirmativo, onde estão as provas? Para isso, precisamos refazer o caminho de sua fuga. A Bíblia diz que 600 mil homens e suas famílias viajaram através do deserto durante 40 anos. Era de se esperar que os arqueólogos encontrassem vestígios de um grupo tão grande. Se os números bíblicos estiverem corretos, então temos 2,5 milhões de pessoas vagando durante 40 anos. Eu esperaria encontrar paisagens inteiras despojadas, encontrar centenas de carcaças de ovelhas e cabras, os ossos. Quer dizer, mesmo que não tivessem pedido informações sobre seu destino, depois de 40 anos vagando, teria sobrado alguma coisa. A busca por um rastro da épica migração não levou a nada. O arqueólogo Gene Hofmeier acredita que a razão seja o fato de haver muito menos israelitas do que a Bíblia diz. E um grupo muito menor teria deixado para trás muito menos provas a serem encontradas depois. Uma das cenas marcantes do filme Os 10 Mandamentos é a desses milhões de pessoas saindo do Egito e correndo para o deserto do Sinai. Hofmeier atribui essa imagem equivocada a uma incompreensão da palavra hebraica Aleph. A Bíblia diz que o número de homens com suas famílias que deixaram o Egito era de 600 Aleph. A palavra Aleph pode ser traduzida de 3 maneiras diferentes. Pode ser traduzida como milhares, Aleph também pode ser traduzida como clã. E a terceira opção é uma unidade militar, cenário que acredito ser o mais plausível. Segundo a interpretação de Hofmeier, em vez de 600 mil homens e suas famílias, havia apenas 5 mil. Estamos falando de umas poucas dezenas de milhares, certamente não centenas de milhares, acrescentando mulheres e crianças, chegando a milhões. Sejam milhões ou milhares, os israelitas em fuga estavam prestes a se deparar com uma barreira aparentemente intransponível, o Mar Vermelho. O faraó havia mudado de opinião sobre deixar os israelitas partirem. Trailer do filme Os 10 Mandamentos.
O exército do faraó atacou os israelitas e os encurralou na praia. Do outro lado das águas estava a liberdade, mas eles não tinham como chegar lá. Mais uma vez, Moisés ouviu a voz de Deus. Levanta teu cajado e estende tua mão sobre o mar e o divide. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles. E as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Entre todos os milagres do Antigo Testamento, a divisão do Mar Vermelho talvez seja o que mais intriga os cientistas. Em Cambridge, Colin Humphreys acredita saber como o Mar Vermelho se abriu. Creio que a divisão do Mar Vermelho ocorreu como descrita na Bíblia e acredito haver uma explicação natural para como isso aconteceu. E vamos fazer uma experiência aqui para demonstrar como isso acontece. A descrição bíblica da divisão do Mar Vermelho é apenas a descrição bastante exata de um mecanismo chamado de descarga de vento. Esse fenômeno ocorre quando um vento forte e constante sopra literalmente a água para os lados. Se houver uma elevação de terra na água, o vento poderá deixar essa elevação de terra exposta. Às vezes, novas teorias exigem experiências nada convencionais. Essa é a experiência da divisão do Mar Vermelho. Este soprador de folhas representa o forte vento leste que soprou sobre o Mar Vermelho. Essa água representa o Mar Vermelho. E essas pedras representam a ponte de terra que os israelitas atravessaram. Vamos ver se funciona. Bem, acho que foi simplesmente incrível. Acho que foi fantástico, foi ainda melhor do que eu havia imaginado. Agora que paramos, é possível ver que a água cobre completamente a ponte de terra. Esse seria o exército, as bigas e os cavalos do faraó que se afogaram, assim como descrito na Bíblia. A teoria de Humphreys não é a única explicação de como a natureza pode ter separado as águas. O geoarqueólogo Floyd McCoy vai ainda mais longe, muito mais. Floyd pesquisa tsunamis na Universidade do Havaí. Ele diz que um tsunami pode ter criado uma passagem de terra pela qual os israelitas atravessaram um braço de mar. Embora pensemos em um tsunami como uma grande quantidade de água, o que acontece antes é o desaparecimento da água. Às vezes, há um aviso da aproximação de um tsunami. Às vezes, aquele oceano desaparece. Chamamos a isso de recuo. Lembre-se de como é uma onda senoidal. Fundo, topo, depressão e crista. Se a depressão vem em primeiro lugar, o oceano desaparece. Aqui está o oceano, como se fosse uma grande lagoa. Essa onda gigantesca vindo para a praia possui uma crista e uma depressão. Aqui está a água se afastando daqui para cá. Não há mais lagoa ali. E isso fornece aos judeus a terra que talvez tenham usado para sua fuga do Egito. Então, isso será seguido pela crista e, subitamente, todos os que perseguiam os judeus são levados pelas águas. Para que tudo isso aconteça de forma que haja tempo para esse grupo de pessoas atravessar a lagoa, essa grande lagoa, precisaríamos de um tsunami bastante grande. Um tsunami grande precisa de um acontecimento gigantesco que o desencadeie. Um terremoto, o impacto de um asteroide, uma erupção vulcânica. De onde teria vindo tal acontecimento? Bem, ao Santorini, uma das maiores erupções da história antiga. O Santorini entrou em erupção com uma força superior de 24 mil megatons. Muito bem, aqui está o Santorini. Aqui é o norte, e para cá está Creta, e naquela direção, o Egito. Isso era uma ilha. Havia uma grande ilha bem aqui, bem aqui. Portanto, temos aqui essa grande nuvem de erupção se erguendo por 40 ou 50 quilômetros.
Ela vem abaixo com fragmentos de pedra caindo e atingindo essas encostas aqui. Ela derruba as encostas dentro da água, fluxo piroclástico. E quando entra na água... Tsunami. Exatamente. Sabemos que os fluxos piroclásticos súbitos e enormes deslizamentos de cinza vulcânica e fragmentos de rocha caindo na água provocam tsunamis. Modelos de computador revelam que o tsunami de Santorini teria ido diretamente em direção ao delta do Nilo, um possível local para a jornada do Êxodo. A questão é a data. Quando foi que o Êxodo aconteceu e quando houve a erupção? Não sabemos. E há um problema de tempo aqui. Que maravilha que isso aconteça de repente, justamente quando você está ali e permitindo-lhe atravessar. E então uma crista de tsunami vem e leva tudo, deixando os bandidos para trás. Eu acho que isso já é forçar um pouco a situação. Tentar explicar a divisão do Mar Vermelho falando em tsunami é ir longe demais. Mas poderia um outro efeito vulcânico oferecer uma resposta mais convincente? No que toca à divisão do Mar Vermelho, o vulcanólogo Steven O'Mara passou bastante tempo pensando em lava. Para ele, o vulcão Kilauea, no Havaí, é uma janela para o passado bíblico, em que um vulcão submarino pode ter estado na origem do trajeto de fuga dos israelitas pelo mar. Imagine os judeus passando por essa imensa ponte de terra formada pela lava. Aqui temos uma ponte de terra sendo criada diante de nossos olhos. Você vê o fluxo de lava indo para o oceano, formando um novo banco de terra. Trata-se de uma plataforma de terra bastante instável. O banco não irá durar muito tempo. Toda essa área poderá despencar em questão de minutos. Imensos desmoronamentos ocorreram aqui no Havaí, quase num piscar de olhos. O Mar Vermelho faz parte do sistema da Grande Fenda Africana. Toda a região possui uma história de explosões vulcânicas. Embora estejamos vendo um fluxo de lava bastante pequeno, você precisa imaginar isso como uma imensa erupção vulcânica. 32 mil anos atrás, isso tudo ficou embaixo d'água. A água entra em ebulição, isso desaparece. Isso é o suficiente para encher vales e criar pontes de terra. No cenário de O'Mara, uma erupção submarina pode ter criado uma ponte de lava temporária e instável. A camada de lava da superfície resfria rapidamente ao chegar à água. Os israelitas poderiam ter atravessado sobre essa nova terra. Mas o que é incrível a respeito dessa lava é que ainda é tão quente a ponto de me fazer continuar me afastando. Se eu tivesse de caminhar sobre ela para salvar minha vida, eu poderia esperar e andar sobre essa lava depois de 10 minutos. Essa nova terra sem sustentação poderia se desintegrar rapidamente. E então, quando os egípcios estivessem em suas bigas... Desculpem, está muito quente. Quando os egípcios estivessem em suas bigas e tentassem atravessar o mesmo leito, a lava cederia. O desmoronamento dessa ponte de terra teria feito todo o exército do faraó mergulhar no mar. Faz sentido. Um vulcão é a única coisa que faz sentido. Se um vulcão, um tsunami ou um vento muito forte salvou os israelitas, ainda teria sido preciso uma cronometragem milagrosa, e sobre isso ainda não há provas. Para alguns que leem a Bíblia como a palavra literal de Deus, a falta de provas poderia apenas significar que estão procurando no lugar errado. A questão é que não há consenso quanto ao caminho que os israelitas tomaram ao saírem do Egito. A descrição da Bíblia em relação à viagem é vaga. Deus guiou seu povo através da região do Mar Vermelho. Ela de fato diz que os israelitas começaram no Egito e terminaram em Canaã, hoje Israel. Teorias diferentes sobre como os israelitas atravessaram o mar exigem rotas diferentes. A teoria do vento forte exige um corpo de água rasa. Colin Humphreys propõe uma rota que atravesse a parte central do Sinai. A teoria do tsunami só faria sentido se os israelitas tivessem pego um caminho para o norte ao longo da costa. A ponte de lava poderia ter sido formada através do Mar Vermelho no Golfo de Aqaba, o lugar mais provável para uma atividade vulcânica na região. Se houvesse pistas escondidas no deserto, isso ajudaria a descobrir o caminho que os israelitas fizeram.
Gene Hoffmeyer acredita que a maior parte dos pesquisadores esteja procurando no lugar errado, pois alguma coisa se perdeu na tradução literalmente. Em hebraico, Yam Suf significa literalmente mar de juncos. Quando os tradutores gregos traduziram Yam Suf para o grego, traduziram como Mar Vermelho em vez de Mar de Junco. Portanto, estamos no mesmo lugar há 2000 anos, por causa de um erro de tradução. Encontrar o Mar de Junco não é fácil. O delta do Nilo era um lugar bastante diferente há 3.000 anos. Mar se transformou em terra e terra em mar. Pântanos se transformaram em deserto. Novas cidades e fazendas estão hoje apagando a história. Mas o geólogo Steve Moser descobriu uma janela para o passado. A melhor ferramenta que temos para observar o solo de épocas passadas são imagens dos anos 60. Recentemente, o governo tornou pública imagens de satélites espiões. Portanto, esses negativos foram tirados na época da Guerra Fria. Essas imagens de alta resolução, feitas para espionar o exército egípcio nos anos de 60, mostram o deserto antes do recente surto de desenvolvimento. Despojada de seu revestimento moderno, a terra intacta revela seus segredos. As áreas escuras sugerem locais de antigos corpos de água. Um deles poderia ter sido o Mar de Juncos. Para confirmar suas suspeitas, Moser examina amostras de solo da região. Eu quero tentar descobrir, olhando a textura e olhando o conteúdo fóssil e as conchas aqui, que tipo de ambiente era. Era pântano? Era um riacho? Era um leito de um lago? Ou era algum tipo de lagoa marinha? Moser tem colaborado com Gene Hoffmeyer. A partir das fotos de satélite e os testes do solo, eles descobriram vestígios de um antigo corpo de água chamado Lago Balá. Hoffmeyer suspeita que esse seja o Mar de Juncos de que fala a Bíblia. Esse é o nosso Balá, nosso Yam Suf. Nosso hipotético Yam Suf está tudo aqui, nessa área escura. O lago propriamente dito pode não ter mais de 5.000 anos. Antigo bastante. Claro. Apesar de Hoffmeyer ter desenterrado os restos de 2 fortes egípcios perto desse leito de lago, ele não descobriu nenhum artefato israelita. É possível que 3.000 anos depois as provas ainda permaneçam escondidas no deserto? A maioria dos arqueólogos acha que não. Mas um homem acredita ter encontrado algo, uma espécie de santo graal da arqueologia do Êxodo, evidências do exército do faraó e milagres que foram derramados sobre os israelitas. Quando se trata do Êxodo, Bob Cornuke acredita ter encontrado aquele inatingível santo graal, artefatos reais. Suas técnicas investigativas são conduzidas por suas habilidades de detetive e por sua fé. Venho pesquisando e investigando o caminho do Êxodo há cerca de 20 anos. Procurando o verdadeiro Monte Sinai no Egito, a Arca da Aliança, o local da travessia do Mar Vermelho. Quando eu era investigador da polícia, a cena do crime me dizia muitas coisas. Pequenos detalhes me diziam o que acontecerá ali. E agora eu olho a Bíblia e tento imaginar o que aconteceu há milhares de anos no alvorecer da história. E com as evidências que encontrei, acredito que tudo aconteceu exatamente como diz a Bíblia. Utilizamos a Bíblia como uma bússola, um mapa de estradas e um guia. Isso nos deu uma indicação muito boa de qual deve ter sido o roteiro deles. Como os investigadores antes dele, Cornuke tem sua própria ideia a respeito da rota cruzada pelos israelitas. Ao longo da larga praia da Península do Sinai até aqui, dando uma volta e então cruzando bem aqui. Deus disse em Isaías 51, eu construirei para vocês uma estrada através do mar. Essa é uma outra pista. Aqui nesse local existe uma ponte de terra submersa que vai direto para o mar. Essas são fotos de navios que encalharam ali. Cornuke acredita que os baixos recifes aqui sejam o local mais provável para o evento da separação das águas. Esta é a praia. Tirei uma foto de onde eles poderiam ter estado, na praia. Você pode ver onde os filhos de Israel devem ter estado, todos reunidos e com montanhas ao redor deles. Eles não tinham para onde ir, exceto para o oceano, aqui. Se Cornuke estiver certo, aqui é o local onde o exército do faraó teria sido destruído. E é aqui que chegamos ao que ele considera a derradeira compensação.
Fomos lá e começamos a escavar nas encostas dos penhascos, esperando encontrar alguma coisa. E dos penhascos começaram a cair centenas de pedaços de bronze. Vamos dizer que o exército egípcio tenha se afogado aqui. Este é um objeto feito pelo homem. A forma é tubular, você pode ver que é assim meio arredondado. Poderia ser parte de um arco ou de um fecho do uniforme de um soldado ou até mesmo o adereço de um cavalo. Acho que é intrigante pensar que isso seja do exército egípcio do faraó. Os colegas de Cornuc também exploraram o deserto por onde eles acreditam que os israelitas vaguearam. Eles descobriram o que acreditam ser pedras trabalhadas manualmente. Não apenas algumas, mas centenas, quase milhares dessas foram encontradas espalhadas por todo o terreno. O que elas poderiam ser? A Bíblia diz que o maná caiu sobre as pedras. De acordo com a Bíblia, maná é o alimento vindo de Deus. Ele caiu como chuva do céu para alimentar os israelitas no deserto. Poderiam estas ser as mesmas pedras que receberam o maná para os filhos de Israel durante sua permanência no deserto? Acho que é bem possível. Será que ele encontrou o santo graal da arqueologia do Êxodo? Uma prova concreta? Os cientistas estão extremamente céticos. Cornuc não liberou essas descobertas para a grande comunidade científica. Assim, não há como julgar suas afirmações. Kara Cooney, especialista em Egito Antigo, tem ouvido alegações extraordinárias surgirem e desaparecerem. Não acredito que haja muita legitimidade em pessoas descobrindo pedaços de bronze no Mar Vermelho e afirmando que essa é a peça de bronze que veio do exército do faraó durante o êxodo. Como testar esse bronze? Não é um pedaço de matéria orgânica. Como datá-lo? Como vinculá-lo ao exército de Ramsés? Toda vez que alguém faz uma descoberta que dá alguma informação nova, leva muito tempo para que as pessoas comecem a olhar para ela e mais tempo ainda para aceitá-la. O fato é que não foi encontrado artefato algum que pudesse estar definitivamente ligado ao êxodo bíblico. Se a divisão do mar, a sarça ardente e as pragas de fato aconteceram, senão algum parece ter sido deixado. Não há sequer como confirmar se os israelitas foram escravos no Egito. Há apenas uma única fonte para a história do êxodo: a Bíblia. Para muitos estudiosos, o silêncio das fontes egípcias é significativo. Eu quero 2 ou 3 fontes distintas antes que eu possa acreditar no que diz qualquer uma dessas fontes. E, francamente, não há qualquer texto egípcio escrito dizendo qualquer coisa a respeito do êxodo. Alguns argumentam que os egípcios simplesmente não iriam registrar um constrangimento épico. Eu não esperaria que Ramsés, em quaisquer registros históricos, dissesse: a propósito, eu deixei esses escravos hebreus ir embora porque eu estava tendo alguns problemas. Talvez não em monumentos para exibição pública, mas os egípcios eram burocratas meticulosos e mantinham, sim, qualquer documentação desfavorável. A documentação egípcia de acontecimentos de coisas ruins, guerras civis, tumultos, incursões estrangeiras, pessoas chegando e dominando o Egito. E ainda assim não se tem qualquer evidência para essa enorme sublevação do faraó e da destruição de todo o seu exército. Seria de se esperar uma evidência. Olhando para o êxodo estritamente através das lentes da ciência, é possível conhecer apenas uns poucos fatos. Ruínas sugerem que as pessoas de origem semita podem ter morado no Egito cerca de 1600 a.C. Aproximadamente 400 anos depois, uma estela egípcia afirma que um povo chamado Israel viveu em Canaã, hoje Israel. O que ocorreu nesse meio tempo, na época em que o êxodo supostamente aconteceu, é um mistério. As explicações científicas apresentadas para os muitos milagres do êxodo, apesar de intrigantes, não nos aproximam mais de provar o que aconteceu. E os registros arqueológicos e históricos continuam absolutamente silenciosos a respeito desses acontecimentos épicos. Nós não temos a menor evidência até hoje. Não há nada arqueologicamente que confirme a história bíblica. Nenhuma peste, nenhuma divisão do Mar Vermelho, nenhum maná dos céus, nenhuma peregrinação durante 40 anos. O motivo mais plausível para não encontrarmos qualquer prova para o êxodo no Egito é que isso não ocorreu da forma como diz a Bíblia, ou isso definitivamente não aconteceu. Mas mesmo os céticos admitem que preciosos grãos de verdade poderiam estar no coração da narrativa.
Talvez as histórias tenham nascido entre os pequenos grupos de povos nômades que viajavam entre o Egito e a terra de Canaã. Acredito haver uma boa chance de que o que na verdade aconteceu foi uma série de migrações ou ondas de migrações, se preferir, durante 3 ou 4 séculos, de pessoas deixando o Egito e indo para Canaã sozinhas ou com mais 1, 2 pessoas, talvez até 10, centenas no máximo. A história das jornadas dos nômades talvez tenha sido contada e recontada, passando de geração a geração até se tornar um épico. Apesar da falta de evidências, a história do Êxodo persiste. Ela ajudou a moldar o mundo moderno. A narrativa da libertação de um povo e o triunfo de seu Deus único sobre muitos ecoa através dos tempos. Palavra revelada? Mitologia reveladora? A verdade dessa história só pode ser respondida na mente e no coração de cada indivíduo, mas certamente são perguntas que valem a pena ser feitas. Ainda precisamos descobrir qualquer indicação de qualquer tipo de fonte arqueológica de que isso realmente aconteceu. Os que possuem convicções religiosas não precisam de provas. Tudo se resume a isso. Foi um acontecimento sobrenatural. E você não consegue explicá-lo de outra maneira. No final, a força do Êxodo repousa mais na fé do que na ciência. Não há nenhuma verdadeira prova científica de que o Êxodo aconteceu, mas seja você cristão ou judeu, não é preciso nenhuma prova científica para ser uma pessoa de fé. A fé não precisa ser cientificamente provada, nem deveria ser. É fé. Talvez algum dia a natureza nos revele uma pequena evidência incontestável de que o Êxodo aconteceu. Mas por enquanto, o deserto guarda seus segredos. Versão brasileira Centauro. Encontrar centenas de carcaças de ovelhas e cabras, os ossos. Quer dizer, mesmo que não tivessem pedido informações sobre seu destino, depois de 40 anos vagando, teria sobrado alguma coisa. A busca por um rastro da épica migração não levou a nada. O arqueólogo Gene Hoffmeyer acredita que a razão seja o fato de haver muito menos israelitas do que a Bíblia diz. E um grupo muito menor teria deixado para trás muito menos provas a serem encontradas depois. Uma das cenas marcantes do filme Os 10 Mandamentos é a desses milhões de pessoas saindo do Egito e correndo para o deserto do Sinai. Hoffmeyer atribui essa imagem equivocada a uma incompreensão da palavra hebraica Aleph. A Bíblia diz que o número de homens com suas famílias que deixaram o Egito era de 600 Aleph. A palavra Aleph pode ser traduzida de 3 maneiras diferentes. Pode ser traduzida como milhares, Aleph também pode ser traduzida como clã. E a terceira opção é uma unidade militar, cenário que acredito ser o mais plausível. Segundo a interpretação de Hoffmeyer, em vez de 600 mil homens e suas famílias, havia apenas 5 mil. Estamos falando de umas poucas dezenas de milhares, certamente não centenas de milhares, acrescentando mulheres e crianças, chegando a milhões. Sejam milhões ou milhares, os israelitas em fuga estavam prestes a se deparar com uma barreira aparentemente intransponível, o Mar Vermelho. O faraó havia mudado de opinião sobre deixar os israelitas partirem. Trailer do filme Os 10 Mandamentos. O exército do faraó atacou os israelitas e os encurralou na praia. Do outro lado das águas estava a liberdade, mas eles não tinham como chegar lá. Mais uma vez, Moisés ouviu a voz de Deus. Levanta teu cajado e estende tua mão sobre o mar e o divide. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles. E as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou.
Entre todos os milagres do Antigo Testamento, a divisão do Mar Vermelho talvez seja o que mais intriga os cientistas. Em Cambridge, Colin Humphreys acredita saber como o Mar Vermelho se abriu. Creio que a divisão do Mar Vermelho ocorreu como descrita na Bíblia e acredito haver uma explicação natural para como isso aconteceu. E vamos fazer uma experiência aqui para demonstrar como isso acontece. A descrição bíblica da divisão do Mar Vermelho é apenas a descrição bastante exata de um mecanismo chamado de descarga de vento. Esse fenômeno ocorre quando um vento forte e constante sopra literalmente a água para os lados. Se houver uma elevação de terra na água, o vento poderá deixar essa elevação de terra exposta. Às vezes, novas teorias exigem experiências nada convencionais. Essa é a experiência da divisão do Mar Vermelho. Este soprador de folhas representa o forte vento leste que soprou sobre o Mar Vermelho. Essa água representa o Mar Vermelho. E essas pedras representam a ponte de terra que os israelitas atravessaram. Vamos ver se funciona. Bem, acho que foi simplesmente incrível. Acho que foi fantástico, foi ainda melhor do que eu havia imaginado. Agora que paramos, é possível ver que a água cobre completamente a ponte de terra. Esse seria o exército, as bigas e os cavalos do faraó que se afogaram, assim como descrito na Bíblia. A teoria de Humphreys não é a única explicação de como a natureza pode ter separado as águas. O geoarqueólogo Floyd McCoy vai ainda mais longe, muito mais. Floyd pesquisa tsunamis na Universidade do Havaí. Ele diz que um tsunami pode ter criado uma passagem de terra pela qual os israelitas atravessaram um braço de mar. Embora pensemos em um tsunami como uma grande quantidade de água, o que acontece antes é o desaparecimento da água. Às vezes, há um aviso da aproximação de um tsunami. Às vezes, aquele oceano desaparece. Chamamos a isso de recuo. Lembre-se de como é uma onda senoidal. Fundo, topo, depressão e crista. Se a depressão vem em primeiro lugar, o oceano desaparece. Aqui está o oceano, como se fosse uma grande lagoa. Essa onda gigantesca vindo para a praia possui uma crista e uma depressão. Aqui está a água se afastando daqui para cá. Não há mais lagoa ali. E isso fornece aos judeus a terra que talvez tenham usado para sua fuga do Egito. Então, isso será seguido pela crista e, subitamente, todos os que perseguiam os judeus são levados pelas águas. Para que tudo isso aconteça de forma que haja tempo para esse grupo de pessoas atravessar a lagoa, essa grande lagoa, precisaríamos de um tsunami bastante grande. Um tsunami grande precisa de um acontecimento gigantesco que o desencadeie. Um terremoto, o impacto de um asteroide, uma erupção vulcânica. De onde teria vindo tal acontecimento? Bem, ao Santorini, uma das maiores erupções da história antiga. O Santorini entrou em erupção com uma força superior de 24.000 megatons. Muito bem, aqui está o Santorini. Aqui é o norte. E para cá está Creta. E naquela direção, o Egito. Isso era uma ilha. Havia uma grande ilha bem aqui. Bem aqui. Portanto, temos aqui essa grande nuvem de erupção se erguendo por 40 ou 50 quilômetros. Ela vem abaixo com fragmentos de pedra caindo e atingindo essas encostas aqui. Ela derruba as encostas dentro da água, fluxo piroclástico. E quando entra na água... Tsunami. Exatamente. Sabemos que os fluxos piroclásticos súbitos e enormes deslizamentos de cinza vulcânica e fragmentos de rocha caindo na água provocam tsunamis. Modelos de computador revelam que o tsunami de Santorini teria ido diretamente em direção ao delta do Nilo, um possível local para a jornada do Êxodo. A questão é a data. Quando foi que o êxodo aconteceu e quando houve a erupção? Nós sabemos. E há um problema de tempo aqui.
Que maravilha que isso aconteça de repente, justamente quando você está ali e permitindo-lhe atravessar. E então uma crista de tsunami vem e leva tudo, deixando os bandidos para trás. Eu acho que isso já é forçar um pouco a situação. Tentar explicar a divisão do Mar Vermelho falando em tsunami é ir longe demais. Mas poderia um outro efeito vulcânico oferecer uma resposta mais convincente? No que toca à divisão do Mar Vermelho, o vulcanólogo Steven O'Mara passou bastante tempo pensando em lava. Para ele, o vulcão Kilauea, no Havaí, é uma janela para o passado bíblico, em que um vulcão submarino pode ter estado na origem do trajeto de fuga dos israelitas pelo mar. Imagine os judeus passando por essa imensa ponte de terra formada pela lava. Aqui temos uma ponte de terra sendo criada diante de nossos olhos. Você vê o fluxo de lava indo para o oceano, formando um novo banco de terra. Trata-se de uma plataforma de terra bastante instável. O banco não irá durar muito tempo. Toda essa área poderá despencar em questão de minutos. Imensos desmoronamentos ocorreram aqui no Havaí, quase num piscar de olhos. O Mar Vermelho faz parte do sistema da Grande Fenda Africana. Toda a região possui uma história de explosões vulcânicas. Embora estejamos vendo um fluxo de lava bastante pequeno, você precisa imaginar isso como uma imensa erupção vulcânica. 32 mil anos atrás, isso tudo ficou embaixo d'água. A água entra em ebulição, isso desaparece. Isso é o suficiente para encher vales e criar pontes de terra. No cenário de O'Mara, uma erupção submarina pode ter criado uma ponte de lava temporária e instável. A camada de lava da superfície resfria rapidamente ao chegar à água. Os israelitas poderiam ter atravessado sobre essa nova terra. Mas o que é incrível a respeito dessa lava é que ainda é tão quente a ponto de me fazer continuar me afastando. Se eu tivesse de caminhar sobre ela para salvar minha vida, eu poderia esperar e andar sobre essa lava depois de 10 minutos. Essa nova terra sem sustentação poderia se desintegrar rapidamente. E então, quando os egípcios estivessem em suas bigas... Desculpem, está muito quente. Quando os egípcios estivessem em suas bigas e tentassem atravessar o mesmo leito, a lava cederia. O desmoronamento dessa ponte de terra teria feito todo o exército do faraó mergulhar no mar. Faz sentido. Um vulcão é a única coisa que faz sentido. Se um vulcão, um tsunami ou um vento muito forte salvou os israelitas, ainda teria sido preciso uma cronometragem milagrosa, e sobre isso ainda não há provas. Para alguns que leem a Bíblia como a palavra literal de Deus, a falta de provas poderia apenas significar que estão procurando no lugar errado. A questão é que não há consenso quanto ao caminho que os israelitas tomaram ao saírem do Egito. A descrição da Bíblia em relação à viagem é vaga. Deus guiou seu povo através da região do Mar Vermelho. Ela de fato diz que os israelitas começaram no Egito e terminaram em Canaã, hoje Israel. Teorias diferentes sobre como os israelitas atravessaram o mar exigem rotas diferentes. A teoria do vento forte exige um corpo de água rasa. Colin Humphreys propõe uma rota que atravesse a parte central do Sinai. A teoria do tsunami só faria sentido se os israelitas tivessem pego um caminho para o norte ao longo da costa. A ponte de lava poderia ter sido formada através do Mar Vermelho no Golfo de Aqaba, o lugar mais provável para uma atividade vulcânica na região. Se houvesse pistas escondidas no deserto, isso ajudaria a descobrir o caminho que os israelitas fizeram. Gene Hoffmeyer acredita que a maior parte dos pesquisadores esteja procurando no lugar errado, pois alguma coisa se perdeu na tradução literalmente. Em hebraico, Yansuf significa literalmente mar de juncos. Quando os tradutores gregos traduziram Yansuf para o grego, traduziram como Mar Vermelho em vez de Mar de Junco. Portanto, estamos no mesmo lugar há 2000 anos, por causa de um erro de tradução. Encontrar o Mar de Junco não é fácil. O delta do Nilo era um lugar bastante diferente há 3000 anos. Mar se transformou em terra e terra em mar. Pântanos se transformaram em deserto. Novas cidades e fazendas estão hoje apagando a história.
Mas o geólogo Steve Moser descobriu uma janela para o passado. A melhor ferramenta que temos para observar o solo de épocas passadas são imagens dos anos 60. Recentemente, o governo tornou pública imagens de satélites espiões. Portanto, esses negativos foram tirados na época da Guerra Fria. Essas imagens de alta resolução, feitas para espionar o exército egípcio nos anos de 60, mostram o deserto antes do recente surto de desenvolvimento. Despojada de seu revestimento moderno, a Terra intacta revela seus segredos. As áreas escuras sugerem locais de antigos corpos de água. Um deles poderia ter sido o Mar de Juncos. Para confirmar suas suspeitas, Moser examina amostras de solo da região. Eu quero tentar descobrir, olhando a textura e olhando o conteúdo fóssil e as conchas aqui, que tipo de ambiente era. Era pântano? Era um riacho? Era um leito de um lago? Ou era algum tipo de lagoa marinha? Moser tem colaborado com Gene Hofmeier. A partir das fotos de satélite e os testes do solo, eles descobriram vestígios de um antigo corpo de água chamado Lago Balá. Hofmeier suspeita que esse seja o Mar de Juncos de que fala a Bíblia. Esse é o nosso Balá, nosso Yansuf. Nosso hipotético Yansuf está tudo aqui, nessa área escura. O lago propriamente dito pode não ter mais de 5.000 anos. Antigo bastante. Claro. Apesar de Hofmeier ter desenterrado os restos de 2 fortes egípcios perto desse leito de lago, ele não descobriu nenhum artefato israelita. É possível que 3.000 anos depois as provas ainda permaneçam escondidas no deserto? A maioria dos arqueólogos acha que não. Mas um homem acredita ter encontrado algo, uma espécie de santo graal da arqueologia do Êxodo, evidências do exército do faraó e milagres que foram derramados sobre os israelitas. Quando se trata do Êxodo, Bob Cornuck acredita ter encontrado aquele inatingível santo graal, artefatos reais. Suas técnicas investigativas são conduzidas por suas habilidades de detetive e por sua fé. Venho pesquisando e investigando o caminho do Êxodo há cerca de 20 anos. Procurando o verdadeiro Monte Sinai no Egito, a Arca da Aliança, o local da travessia do Mar Vermelho. Quando eu era investigador da polícia, a cena do crime me dizia muitas coisas. Pequenos detalhes me diziam o que acontecerá ali. E agora eu olho a Bíblia e tento imaginar o que aconteceu há milhares de anos no alvorecer da história. E com as evidências que encontrei, acredito que tudo aconteceu exatamente como diz a O Êxodo. Narrativa bíblica de milagres, catástrofes, do curso da história alterado pelas mãos de Deus. Da sarça ardente à morte do primogênito, estudiosos e entusiastas buscam explicações naturais para acontecimentos sobrenaturais. Em laboratórios, areias do deserto e vulcões. Irão essas teorias fornecer provas de que os milagres de fato aconteceram? Qual é a verdadeira história do Êxodo? Seria possível que ela nunca tivesse realmente acontecido? Mistérios da Bíblia. O Êxodo. Êxodo. Uma história bíblica de 3.000 anos de pragas terríveis, da divisão do Mar Vermelho, dos israelitas libertados da escravidão no Egito. O livro do Êxodo é peça-chave para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a fé de bilhões de pessoas. Uma história recontada infinitamente ao redor de antigas fogueiras, em textos sagrados e em filmes. A pergunta é: o Êxodo realmente ocorreu como descrito no Antigo Testamento? Creio que os acontecimentos registrados no livro do Êxodo são verdadeiros. Não há prova científica para a história do Êxodo. Não tenho provas, mas tenho evidências. Os riscos são altos. A disputa por terras no Oriente Médio pode ser traçada desde o Antigo Testamento.
Há séculos, os acontecimentos épicos do Êxodo têm levado as pessoas a buscar explicações, provas. Cientistas e entusiastas tentam decifrar milagres usando desde técnicas tradicionais até bizarras. Mas as provas continuam incrivelmente escassas. Ruínas escavadas no Egito revelam que os ancestrais dos israelitas podem ter vivido ali antes da época do Êxodo. E então, uma gravura egípcia de 1207 a.C. situou os israelitas em Canaã, hoje Israel. O que aconteceu entre essas épocas não é claro, a não ser no Antigo Testamento. Há 3.000 anos, o Egito estava no auge do poder. O faraó escravizou os israelitas. Agora, eles precisavam construir as cidades do Egito e os grandes monumentos. O faraó teme a crescente população israelita. Ele decreta que os primogênitos homens devem ser mortos. Uma mãe desesperada tenta salvar seu filho. À deriva no rio, o bebê é resgatado pela filha do faraó. A criança recebe o nome de Moisés e cresce no Palácio Real. Um dia, Moisés defende um escravo de um açoitamento violento, matando seu capataz. Agora ele precisa fugir e salvar sua vida. Anos se passam e então, sozinho no deserto, ele testemunha um acontecimento extraordinário. Um arbusto fica em chamas, mas não é consumido. Do arbusto vem a voz de Deus. Deus ordena que Moisés confronte o faraó e exija liberdade para os escravos. Moisés caminha pelo deserto sozinho para desafiar o faraó, a pessoa mais poderosa sobre a face da terra. Moisés exige liberdade para seu povo. O faraó diz não. Como resposta, o Deus dos israelitas desencadeia um apocalipse de desastres naturais e doenças sobre os egípcios. Para salvar o Egito, o faraó é forçado a libertar os escravos. Deus guia os israelitas para fora do Egito, abrindo o Mar Vermelho, fazendo chover maná do céu e lhes entregando a terra prometida, mudando assim o curso da história. Poderia esse antigo épico ser historicamente preciso? Poderiam esses milagres ser verdadeiros? Há uma longa tradição de investigadores buscando explicações científicas para os milagres bíblicos. Colin Humphreys, um físico de Cambridge, está entre eles. Ele acredita ser capaz de desmistificar a sarça ardente. A Bíblia diz que Moisés viu um arbusto queimando sem ser consumido. Portanto, deve ter havido alguma fonte externa de energia. Tenho uma teoria de que isso pode ter acontecido devido a um vazamento de gás natural sob a sarça ardente, pois sabemos que o gás natural é comum no Oriente Médio. Vamos ver se conseguimos reproduzir a sarça ardente que Moisés viu, fazendo essa experiência com gás natural. Vou deixar fluir o gás. Humphreys começa a demonstração. Você vê as chamas surgirem na churrasqueira e já estão atingindo o arbusto. O arbusto mais comum do deserto é a acácia, e sabemos que queimando um arbusto de acácia obtém-se carvão. Em vez de se desfazer, o carvão retém sua forma. Portanto, isso é realmente bom. Ainda que as chamas os estejam envolvendo, os galhos mantêm sua forma. Creio que eles irão gradualmente se transformar em carvão. Assim, se esse arbusto se transformar em carvão ao ser queimado, então ele conservará sua forma por muito tempo, e por isso acredito que tenha sido a sarça ardente que Moisés viu. Reproduzimos cientificamente o que Moisés pode ter visto. Plausível, talvez, mas difícil de ser comprovado. Quando se trata dos milagres do Êxodo, há inúmeras explicações, desde as sublimes às ridículas. Talvez uma das tarefas mais intimidadoras para os investigadores bíblicos seja encontrar causas naturais para as pragas que se abateram sobre os egípcios como golpes violentos. Quando o faraó se recusou a libertar os israelitas, a ira dos céus caiu sobre ele. Surgem as 10 pragas.
Ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão. Para o epidemiologista John Marr, a descrição parece familiar. Ele tem visto milhões de peixes morrerem em águas vermelhas, devido a uma profusão de algas microscópicas chamada de maré vermelha. Ao olhar, você não vê as algas individualmente porque elas são microscópicas, mas em grupos elas deixam a água vermelha. Isso ocorre hoje em todo o mundo. Mas esse fenômeno quase sempre está associado à água salgada. Para Marr, faltavam pistas. Consumiram o que restava do suprimento de alimentos. Vem a fome. A nona praga, a escuridão. Algumas pessoas supõem que uma terrível tempestade de areia tenha bloqueado o sol. E então, houve a 10ª e última praga. À meia-noite, o Senhor castigou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito do prisioneiro que estava nas masmorras. Aqui estava a morte, parecendo desafiar uma explicação científica. Como alguma coisa poderia ter matado os egípcios em uma escala tão grande e poupado os israelitas? O epidemiologista Martin Blazer tem uma suspeita sinistra sobre o que aconteceu. Quando se tem uma doença que afeta tanto o homem quanto os animais em pouco tempo, com muitas pessoas afetadas, uma doença letal, a lista de possibilidades é limitada. A peste bubônica se encaixa nessas possibilidades. A peste bubônica é espalhada pela picada de pulgas e levada para as moradias das pessoas pelos ratos. No século XIV, a morte negra dizimou 1/4 da população da Europa. Blazer examinou os antigos registros de óbitos. Ele descobriu que em algumas cidades europeias, os judeus mortos pela praga correspondiam a apenas metade do resto da população morta. Ele suspeita que os judeus estivessem fazendo alguma coisa que os estivesse protegendo. Alguma coisa que também os protegera nos tempos bíblicos no Egito. Algum costume que evitasse doenças como, por exemplo, as leis judaicas de alimentação, que proibiam a ingestão de carne de porco. Porcos podem carregar uma solitária de 9 metros chamada tênia, capaz de afetar seres humanos, provocando incapacidades e morte. Blazer se concentrou em outra antiga tradição judaica. Toda primavera, os judeus eram obrigados a limpar seus celeiros. Essa lei era tão rígida que até mesmo não-judeus morando entre eles precisavam segui-la. Os judeus eram pensadores empíricos e há muito tempo atrás haviam descoberto a relação entre grãos e pragas. Elimine os grãos e mantenha os ratos sob controle. Diminuindo o número de ratos e pulgas, Blazer acredita que os israelitas possam ter se protegido da praga. Os egípcios, no entanto, não tinham esse ritual. Blazer acredita que essa foi sua desgraça. O cenário estava armado para a própria morte negra do Egito ou não? Não havia nada no cenário da morte negra que explicasse essa morte seletiva, a morte apenas do primogênito. Não há doença conhecida que afete apenas os primogênitos. Portanto, consideramos isso uma metáfora para uma doença que mata uma entre 3 ou 4 pessoas. John Marr acredita que os relatos bíblicos possam ter sido literais. Ele parte em busca de um assassino mais seletivo. A 10ª praga era praticamente inexplicável. Fiquei perplexo. E então Marr ouve a respeito de um caso contemporâneo responsável pela morte súbita de crianças. De início, os pesquisadores suspeitaram que um mofo houvesse matado as crianças. Isso deu a Marr uma ideia sobre a 10ª praga. Foi consequência de um mofo tóxico. A teoria dele: grãos saturados por tempestades de granizo e armazenados no escuro teriam ficado sujeitos a mofo. Mofos raros podem afetar drasticamente a saúde de seres humanos, chegando até mesmo a provocar hemorragia interna. Com muito pouco para comer, os egípcios podem ter se alimentado de grãos mofados que haviam se tornado tóxicos. A morte teria sido súbita, sem uma causa aparente, como se as vítimas tivessem sido tocadas por um anjo da morte. Ainda assim, por que os primogênitos? Marr encontrou sua resposta, a última peça do quebra-cabeça em uma tradição egípcia. Durante os tempos de fome,
O mais velho, o filho mais velho dos egípcios, recebia uma porção dupla de alimento para não morrer de fome. Em vez de salvá-los, isso os matou. A Bíblia pinta um quadro aterrorizante. Os primogênitos egípcios morriam. O restante da população morria de fome e era dizimada por doenças. O faraó fora vencido. Ele queria os israelitas e o Deus deles fora do Egito. Ele disse a Moisés que pegasse seu povo e fosse embora. As pragas terminaram. Usar a ciência de maneira imaginativa produz de fato alguns cenários naturais possíveis, ainda que um tanto exagerados, para as pragas sobrenaturais. Mas teriam elas de fato acontecido? Por que as fontes egípcias nunca as mencionam? Poderia mais alguma coisa ter enfraquecido o Egito? Alguma coisa que tivesse levado a um êxodo? Quanto a isso, os egípcios não ficam absolutamente em silêncio. Eles dizem que a morte veio dos mares. Poderosos impérios entram em declínio por vários motivos. A Bíblia nos diz que as pragas assolaram o Egito e deram aos israelitas a possibilidade de fugir. O arqueólogo Eric Klein não está convencido disso. Em vez de pragas, eu consideraria mais a intervenção humana. Klein verifica os registros arqueológicos procurando pelo que pode ter enfraquecido o Egito. Os estudiosos encontraram provas significativas de que o Egito fora atacado por invasores misteriosos vindos do Mediterrâneo. Eles o chamam de povos do mar. O ataque dos povos do mar deve ter sido o pior dos pesadelos dos egípcios. Eles teriam sido os mais violentos guerreiros que os egípcios enfrentaram, e os egípcios nos contam que todos foram vencidos por esses povos do mar. Somente os egípcios conseguiram resistir, e até mesmo isso foi uma vitória de Pirro, pois após essa batalha, os egípcios ficaram tão enfraquecidos que nunca mais foram os mesmos. Embora os egípcios nunca tenham mencionado essas pragas, eles documentaram esses ataques em pictogramas no templo mortuário de Ramsés III. Achados arqueológicos correspondem a esses escritos. Não vejo motivo para uma intervenção divina, quando a intervenção humana consegue uma explicação muito boa, se não melhor. Enfraquecido pelos ataques, o Egito pode ter perdido o controle sobre os israelitas. Mas será que eles fugiram? Em caso afirmativo, onde estão as provas? Para isso, precisamos refazer o caminho de sua fuga. A Bíblia diz que 600 mil homens e suas famílias viajaram através do deserto durante 40 anos. Era de se esperar que os arqueólogos encontrassem vestígios de um grupo tão grande. Se os números bíblicos estiverem corretos, então temos 2,5 milhões de pessoas vagando durante 40 anos. Eu esperaria encontrar paisagens inteiras despojadas. E então, em 1995, uma coisa estranha aconteceu em um rio litorâneo na Carolina do Norte. 1 bilhão de peixes morreram. A água vermelha, a causa desconhecida. Mas então os pesquisadores encontraram o culpado, um micro-organismo mortal chamado Fiestéria. A Fiestéria foi rotulada como a célula do inferno, pois matou milhões, se não bilhões de peixes. Se aquilo ocorreu na Carolina do Norte, na década de 90, por que não poderia ter ocorrido no Egito 3.000 anos atrás? Para os que acreditam que a ciência pode explicar as pragas, as águas vermelhas marcam o início de uma cadeia aparentemente lógica de acontecimentos. Eis que ferirei com rãs todos os teus termos, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e às tuas amassadeiras. Que explicação poderia haver para essa explosão populacional? Os peixes são controladores naturais da população de rãs. Ora, se os peixes morreram, as rãs teriam vindo para a terra firme, milhões delas ao mesmo tempo. A Bíblia diz que as rãs estavam por toda parte. E então elas morreram. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Deus havia apenas começado a dar vazão à sua fúria.
mais pragas estavam por vir. Teria cada uma delas preparado o terreno para a seguinte? Uma cadeia de sofrimentos, doenças e mortes? Um Nilo vermelho, levando à morte peixes e rãs, não convenceu o faraó a libertar os israelitas. Essa seria uma decisão da qual ele se arrependeria pelo resto da vida. Então, um surto de insetos caiu sobre os egípcios. A primeira praga de insetos foi a de piolhos. Eles infestaram seres humanos e animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, piolhos no homem e nos animais. Em tempos bíblicos, a palavra piolho descrevia qualquer minúsculo inseto que sugava sangue. Que inseto minúsculo, tanto quanto um piolho, se alimentaria tanto de seres humanos quanto de animais? Para o entomologista Jeff Lockwood, um inseto em especial se destaca. Um mosquito, que pica, os culicoides. Culicoides se alimentam de sangue. A boca deles parece uma minúscula espada que rasga o tecido, fatiando-o e provocando uma poça de sangue da qual esses insetos se alimentam. Milhares e milhares, milhões deles teriam deixado os egípcios completamente doidos. A quarta praga foi uma peste de insetos ainda mais horrível. E vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida pelos enxames. Para Lockwood, 2 surtos de insetos consecutivos teria de ser mais do que coincidência. Se pensarmos na segunda praga, o que temos são pilhas de rãs mortas. Uma rã morta leva a duplicação do aparecimento de moscas. Se estão mortas, não estão comendo as moscas. E se estão mortas, elas estão produzindo habitat propício para as moscas. Nesse cenário, a água vermelha tóxica poderia ter causado a morte de peixes e rãs, cujos corpos em decomposição levaram ao surgimento de hortas de insetos. E então os egípcios viram seus animais morrerem ao seu redor. Gado, cavalos, camelos, bois e ovelhas, todos foram dizimados. Não há doença ou pouquíssimas doenças que poderiam afligir todos aqueles animais ao mesmo tempo. Portanto, se não se trata de uma doença comum, suspeitamos que seja um portador comum de doenças. O principal suspeito de Lockwood é um tipo de mosquito que pica e que traz a terceira praga, um portador comum de muitas doenças em animais. Um surto desses mosquitos poderia ter espalhado terríveis doenças entre os animais, como a chamada língua azul e uma doença que afeta cavalos da África em proporções epidêmicas. Esse mosquito é uma explicação realmente ideal, um mosquito comum capaz de transmitir doenças suficientes para deixar doentes praticamente todos os animais no Egito. Lockwood vê o surgimento de um padrão. Pode haver uma conexão entre as pragas. Peixes mortos, e então rãs mortas, e então insetos, e agora animais domésticos mortos. Cada praga pode ter surgido da anterior. Peças ecológicas estão começando a se encaixar. Lockwood procura a sexta praga, uma doença que afeta tanto seres humanos quanto animais, para ver se ela também teria sido desencadeada por uma praga anterior. E os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que arrebentavam em úlceras. Há várias bactérias, como o anthrax, que podem provocar lesões e ulcerações. Alguma coisa teria de espalhar a bactéria entre as vítimas de forma rápida e eficaz. O que a teria transmitido tanto para seres humanos como para animais? Pensemos na quarta praga, as moscas. Trata-se da mosca doméstica versus a mosca de estábulo, em um teste para verificar o melhor transmissor da doença. Vamos usar essa tintura amarela para marcar a mosca doméstica. A tintura laranja para a mosca de estábulo. No nosso caso, a tintura irá substituir a bactéria. Lockwood sacrifica seu braço à ciência, usando-o em um teste para verificar se alguma das moscas irá transmitir a tintura para sua pele. Em pouco tempo, a primeira mosca de estábulo ataca. Ela está começando a se alimentar ali. E você pode imaginar o que os egípcios, ou eu posso imaginar o que os egípcios teriam sofrido se estivessem cobertos de moscas como essa. A mosca de estábulo deixa a maior quantidade do pó e rompe a pele. Elas deixaram o pó por toda parte.
e estão por toda parte sobre mim picando. A mosca de estábulo deve ser a culpada. Nesse momento da história, Deus havia punido severamente o Egito. Ainda assim, o faraó se negava a libertar os escravos. Deus não havia terminado. As 4 pragas seguintes formaram outra cadeia de devastação: granizo. O granizo que destruiu as plantações deu lugar a gafanhotos famintos. E os gafanhotos cobriram a face de toda a terra do Egito, de modo que a terra se escureceu e comeram toda a erva da terra. Deve ter havido mais gafanhotos no enxame do que seres humanos na face da terra na época do Êxodo. Imagine os egípcios. Imagine uma nuvem de gafanhotos. Eles começam não só a comer todo o trigo, mas em seguida passam para tecidos, artigos feitos de couro, cestas. Qualquer coisa orgânica que não se movimente torna-se alimento para esses insetos que devoram, por assim dizer, os campos do Egito. Os gafanhotos